Pronto. Página 159. Beleza? Vamos lá, continuando então, página 159. Eu vou começar aqui a leitura, tá? Métodos de barreira. Ontem a gente respondeu o investigue, né? E aí a gente encerrou a aula de ontem, tá? Hoje a gente vai continuar aqui, métodos de barreira, página 159. Métodos de barreira. Anticoncepcionais do tipo barreira são aqueles que criam um empecilho de origem química ou física. Milena, página 159. 159, métodos de barreira. Nada. Os métodos de barreira. Anticoncepcionais do tipo barreira são aqueles que criam um empecilho de origem química ou física capaz de impedir que o esperma ejaculado alcance a cavidade uterina. Quais são? É a camisinha, né? Que a gente já viu, a camisinha feminina, o diafragma, os espermicidas, o DIU, tá? Esses são os métodos de barreira. Vamos falar de cada um de forma mais tranquila. Ontem a gente, Yasmin, a gente basicamente respondeu mais as perguntas do livro, né? Bom, camisinha masculina. Condom ou camisinha de Vênus. Bom, também conhecido como preservativo masculino, né? Todo mundo conhece como preservativo masculino ou camisinha. É o método anticoncepcional mais conhecido no mundo e de maior eficácia. 99% de certeza dentro da sua estrutura, tá? Sua estrutura é composta por uma cobertura de látex, que é um composto químico proveniente da borracha, tá? Com ou sem espermicida, que se molda ao pênis quando ereto, tá? Ao ser colocado antes da penetração, impede o acesso do espermatozoide ao canal vaginal. Então, a camisinha ela serve tanto para proteção da gravidez inesperada, quanto para doença sexualmente transmissível, que a gente vai falar no próximo capítulo, tá? A camisinha é um método vantajoso, quando pensada com o propósito também de redução de possibilidade de contágio de infecções sexualmente transmissíveis, foi como eu falei, né? De baixo custo e fácil acesso. Fácil acesso porque você encontra em vários locais, né? Você encontra em mercantis, em padaria, em farmácia, posto de saúde, né? Então a facilidade é grande de você encontrar, tá? Entretanto, em algumas pessoas é capaz de desencadear processo alérgico, porque tem gente que tem alergia à borracha, à substância látex, que é produzida da borracha. Aí as pessoas ficam com alergia, uma coceira, uma inflamação, uma infecção, tá? E aí acaba... Tomé, Oi, é que página? 159. Tomé, desculpa não tá antes, é porque assim, o aplicativo bugou e saiu do nada e eu nem Eu, vi. eu vi quando tu saiu. Tá bom, sem problema. Página 159. É uma borracha sim, viu? O preservativo masculino pode ser usado conjuntamente com lubrificante à base de água para facilitar a penetração. Gente, você nunca pode usar dois para os homens, tá? Você nunca pode usar dois preservativos juntos. Para as mulheres também, para aprender. Nunca pode usar, porque um pode roçar no outro e pode rasgar, e o esperma pode passar, tá? Então nunca use duas camisinhas, use só uma, tá? É importante dizer que não se deve usar duas ou mais. Tá aqui embaixo, ó. É importante dizer que não se deve usar duas ou mais camisinhas sobrepostas, acreditando que ganhará com isso mais proteção. Pelo contrário, dessa forma aumenta-se a chance de preservativo romper. Então, basicamente, o que acontece? Se você usar duas camisinhas ou três camisinhas no mesmo ato sexual, pode ser que rompa essa camisinha e aí você pode ter sérios problemas, tá? Tanto engravidar a pessoa, se ela estiver no período fértil, quanto adquirir uma doença sexualmente transmissível, tá bom? Próximo. Você sabia.
Camisinha feminina é menos alergênica, né? Algumas mulheres são alérgicas ao látex, material usado para fazer a camisinha masculina, e acabaram sofrendo com ressecamento e irritação da área de contato, o que incomoda e pode dificultar a relação sexual. Além de servir de porta de entrada para infecções, a camisinha feminina é feita de poliuretano, que é menos alérgico, sendo assim uma opção bastante recomendada para a relação sexual. Então, se a mulher tiver alergia à camisinha masculina, ela pode tentar a camisinha feminina, da qual é feito de substância diferente da camisinha no caso da camisinha masculina, tá bom? Camisinha feminina, página 160. Semelhante ao preservativo masculino, a camisinha feminina também tem estrutura tubular, apresentando duas extremidades, sendo que uma é fechada e a outra é aberta, né? Deve sim ser introduzido no canal vaginal antes da relação sexual, o que bloqueará o acesso ao sêmen à cavidade uterina. Então você coloca dentro da vagina para que quando a pessoa, o homem, né, soltar o espermatozoide, ele bata lá e volte, entendeu? E fique dentro da camisinha, tá certo? A camisinha é feita de poliuretano, material mais fino que o látex da camisinha masculina e também mais lubrificada, ok? Bom, apesar de ser vantajosa, por também reduzir o risco de contaminação de doenças sexualmente transmissíveis e ter o alto índice de eficácia, apresenta um custo mais alto que a camisinha masculina. Além disso, é mais difícil de ser encontrada no mercado. É mais difícil mesmo, tá? E mais cara. É importante observar que a camisinha feminina não deve ser usada em conjunto com a masculina. Muito importante isso, tá, gente? Ou você ou seu parceiro usa a masculina ou a mulher usa a feminina, tá? Nunca os dois juntos, nunca sobrepondo, tá? Um ou outro, tá bom? A camisinha feminina foi um avanço para o protagonismo da mulher na relação sexual. Se o parceiro se negar a usar a camisinha masculina, a mulher pode se impor dizendo, então quem usará o preservativo feminino é ela, né? Então ela tem a opção de escolher se o parceiro usa o preservativo ou se ela usa o preservativo. Bom, próximo método de barreira é o diafragma. De formato circular e à base de silicone, uma espécie de tampa, o diafragma é um método antigo, originário na Alemanha no século XIX, surgindo no Brasil apenas nos anos 80. Ele deve ser colocado no fundo da vagina de 15 a 30 minutos antes da relação sexual, tá? E só retirado 12 horas depois. Associado a um espermicida, aumenta sua eficácia, podendo alcançar 90%. O diafragma precisa ser encomendado por um ginecologista, pois precisa ser avaliado a partir do tamanho do colo do útero da mulher. Apesar de ser vantajoso, por não apresentar hormônios na sua formação de ação e ser reutilizável, ele não é capaz de proteger os parceiros das doenças sexualmente transmissíveis. E quando mal higienizado, pode trazer doenças infecciosas. Pode ser utilizado por lactantes. Então, é um método que dá um pouco de trabalho. Então, quase pouquíssimas pessoas usam o diafragma, tá? Ok? Os espermicidas, na forma de gel, creme, espuma ou supositório. Os espermicidas têm como objetivo paralisar e destruir o espermatozoide ao longo da relação sexual. Quando colocado na porção mais profunda da vagina, sem estar associado a algum outro método contraceptivo, pode oferecer uma eficácia em torno de 65%. Glosar aqui o supositório, que são formas farmacêuticas destinadas à injeção em orifícios corporais, como ânus, vagina ou uretra. Depois que o supositório é inserido, sua base amolece e se dissolve, destruindo os fármacos, que são transportados para tecidos da região. Esses fármacos podem destinar-se para efeito medicinal localizado ou pode ser absorvido para exercer efeitos sistêmicos. Tá? Dispositivos intrauterinos, o DIU, né? Que é também um método de barreira.
O método eficiente e duradouro pode funcionar por anos, pode ser de dois tipos, o DIU, com ou sem hormônios, depende da escolha da mulher, tá? O DIU de cobre, que é sem hormônio, com estrutura à base de cobre ou plástico, em forma de T, tá aqui o desenho aqui embaixo, ó, tá? Em forma de T. O DIU só pode ser utilizado para aplicação feita por um profissional, tá? Não pode ser feito sozinho, tem que ser colocado por um profissional, ginecologista. Sua forma de ação se baseia na liberação do elemento químico cobre. O que acontece no interior do útero, o que cria dificuldade para a implantação da célula ovo ou zigoto no endoderme. Então, ele dificulta a produção do óvulo dentro do ovócito, tá bom? Dentro do útero. Apesar do alto índice de eficácia nos seus resultados e ser um dispositivo de longa duração, algumas mulheres se queixam de dor e aparecimento de infecções uterinas, tá? Então, tem algumas infecções, né? Aparecimento de dor e etc. O DIU com hormônio, no mesmo formato do DIU de cobre, funciona como se fosse uma mini pílula, pois libera progesterona em pequenas quantidades, mas com menos efeitos colaterais por agir localmente. A menstruação pode ser inibida ou ficar desregulada, tá? O professor depois responde minha pergunta. Onde é que está a pergunta? Professor, preservativo feminino, já que tem afinidade, vai até certo tamanho. O espermatozoide feminino, a camisinha, né, feminina, ela estica até onde você desejar, tá? Claro que vai ter um limite, né? Mas é até o suficiente para que você não possa, que o esperma não possa ter contato com o óvulo, tá? Já o Yasmin, deixa eu ver aqui o restante da pergunta. Já o diafragma, ele é modelado, tá? De acordo com o tamanho também. Oi, Guilherme, pode dizer. Não, tem afinidade não, viu? São coisas diferentes. Tá bom. Então, vamos pro... Terminando aqui, ó. A menstruação pode ser inibida, né? Com o DIU. Pode ficar desregulada. O contraceptivo pode durar até 5 anos, tá? A colocação e retirada do cio precisa ser realizada no consultório ginecológico. Como eu falei, o DIU você não pode realizar sozinho, você tem que procurar o ginecologista, tá bom? Bom, aí nós temos os anticoncepcionais permanentes, tá? Tanto no homem quanto na mulher. Vamos lá. Como o próprio nome já diz, o método anticoncepcional permanente é aquele que visa tornar infértil homem ou mulher através de esterilização cirúrgica. Então, precisa da cirurgia, basicamente, para a gente poder usar esses métodos. Por ser de difícil reversão, esses métodos devem ser a última opção de escolha para quem quer evitar filhos. Ou para quem quer evitar filhos. É assim. Você tem várias opções, gente, para evitar ter filho, né? Não precisa fazer o método anticoncepcional permanente. Normalmente, esse método anticoncepcional permanente são para pessoas que já têm uma certa quantidade de filhos e não querem ter mais. Por exemplo, a minha mãe, quando teve o terceiro filho, ela, bufo, fez a ligadura de trompas, né? Para poder não ter mais filho. Eu já tenho um tio que foi o inverso lá na casa dele. Ele tem 4 filhos, aí a mulher não queria fazer a ligadura de trompas e ele fez a vasectomia, que é o do homem, né? Então, ou a mulher faz a ligadura de trompas, ou o homem faz a vasectomia. É uma conversa entre o casal que tem que ser decidida entre ambos, né? Não pode simplesmente, você faz, nós dois vamos fazer, não. Ou um faz, o outro faz, entendeu? Ou se tiver, ou se quiser os dois fazer, não tem problema não, tá bom? Ligadura de trompas ou laqueadura. Essa técnica se baseia no corte ou amarração das tubas uterinas. Ou você corta ou você amarra, tá? Interrompendo o acesso do sêmen ao óvulo, ou seja, não vai ter acesso do espermatozoide ao óvulo. Apesar de cirúrgica, a vantagem apresentada por esse método é a sua eficiência, que é de 100%.
Além de não interferir no ciclo menstrual, não interfere de jeito nenhum no ciclo menstrual, a mulher continua menstruando, só não tem o contato do espermatozoide com o óvulo. Muitas mulheres, depois da quantidade de fibra desejada, insistem em fazer a laqueadura durante a cesárea, inclusive são influenciadas pelo próprio médico, né? Mas é importante lembrar que o Ministério da Saúde determina que a ligadura das trompas não seja realizada durante o parto, a não ser em caso de necessidade comprovada, se a mulher está sentindo muita dor, e etc, etc, tá? A Lei Nacional de Planejamento Familiar permite que o SUS, Sistema Único de Saúde, né, realize a ligadura de trompa se a mulher obedecer aos seguintes critérios: ter mais de 25 anos e ter 2 filhos vivos. Então, qualquer mulher pode procurar o SUS, tá? Se tiver mais de 25 anos e se tiver mais de 2 filhos, ela consegue marcar essa cirurgia da ligadura de trompas ou laqueadura, tá bom? Então minha mãe até poderia fazer. Pode sim, Yasmin, se ela tiver mais de 25, com certeza, né? E ter mais de 2 filhos, ela pode sim, tá? A mãe da Letícia fez, né? Beleza. É porque aí no caso no caso quem fez é, não pode mais, é um método irreversível, não tem mais como voltar, né? Porque tem a questão de mioma também, tem gente que tem mioma. Entendi, Yasmin. Entendi. Tudo bem. Vamos agora para a vasectomia. Sem influenciar o desempenho sexual masculino, a vasectomia é um procedimento cirúrgico que interrompe os canais deferentes, evitando assim que o espermatozoide produzido no testículo chegue a entrar na composição do sêmen. Olha a figura aí do lado, ó. Ele é tipo que cortado, tá vendo? Ó? Cortado e amarrado, ó. A vasectomia, tá? O espermatozoide sai, mas aí como ele está cortado, ele não consegue chegar ao útero, né? E nem vai chegar de jeito nenhum, porque ele vai ser cortado bem aqui, ó. É um procedimento cirúrgico que interrompe os canais deferentes, evitando assim que espermatozoides produzidos nos testículos cheguem a entrar na composição do sêmen. Em outras palavras, o homem segue tendo a ereção normal, segue ejaculando normal, mas o líquido deixa de conter espermatozoide, tá? Então não tem espermatozoide de jeito nenhum, é só o sêmen, ok? O SUS ele também realiza a vasectomia se o homem obedecer os seguintes critérios: se ele tiver mais de 25 anos, se ele tiver pelo menos 2 filhos vivos e esperar 2 meses entre o manifestar da vontade, da esterilização e o ato cirúrgico. Pode fazer nesses 3 casos, tá bom? Vamos ao investigue. A vasectomia é um procedimento cirúrgico simples que envolve a interrupção dos vasos deferentes, impedindo que os espermatozoides produzidos nos testículos cheguem à uretra. Se a testosterona também é produzida pelo testículo, por que a vasectomia não bloqueia os seus efeitos? Vamos responder. Vou abrir aqui o link do oitavo para eu poder responder, tá? Tranquilo, né, gente? Nenhuma pergunta? Tem que ser vivo o quê, Yasmin? Eu entendi. Sim, tem que ser vivo. Tem que ser vivo, viu? Maria. Vamos lá, investigue. Vamos responder aí. Qual é a pergunta? Se a testosterona também é produzida pelo testículo, por que a vasectomia não bloqueia os seus efeitos? Porque, como todo hormônio, vírgula, a, a testosterona é liberada diretamente no sangue. Diretamente no sangue.
Página 163, eu estou respondendo investigue. Por esse motivo, ela continua atuando normalmente sobre as células, Pronto. Respondido aí o investigue da página 163. Vamos aos conectando saberes. DIU. Quais são os riscos e os benefícios desse método anticoncepcional? Você já deve ter ouvido falar a respeito do DIU, não é mesmo? Sim, que a gente já falou 2 vezes. De modo geral, essa sigla significa dispositivo intrauterino e se refere a um pequeno antifato de plástico flexível em forma de T que, como o próprio nome sugere, é introduzido no útero com o objetivo de prevenir a gravidez. Apesar de existir várias marcas de DIU no mercado, eles basicamente se dividem em 2 tipos, que é o que contém hormônio e o que não tem, né? Um com fio de cobre e outro com hormônio, e que tecnicamente são conhecidos pela sigla SIU, né? Sistema Intrauterino. Como eles funcionam? Tanto os DIUs como os SIUs funcionam primariamente por interferir na forma como os espermatozoides se movimentam através do útero, impedindo que essas células cheguem até os óvulos e os fertilizem. Além disso, caso a fertilização ocorra, a presença dos dispositivos evita que o óvulo fecundado se implante na parede uterina e se desenvolva. Mas isso não é tudo. No caso dos dispositivos contendo cobre, depois do sêmen introduzido no útero, eles começam a liberar íons desse elemento no interior do órgão, provocando uma reação inflamatória, que além de dificultar ainda mais a progressão do espermatozoide, impossibilita a sua sobrevivência. Os DIUs não possuem hormônio, portanto sua ação é localizada e sua eficácia tem duração que pode durar de 5 a 10 anos. Tá bom? Alguém pode ler a página 164? Os CIOs. Vê aí como é que é o aparelho, ó. Fio de cobre, né, ó. Blocado. Vai, Isabelle, lê então para nós. Página 164. Os CIOs têm ação mecânica semelhante à dos DIUs, ou seja, eles também dificultam a movimentação dos espermatozoides no interior do útero e impede que, em caso de fertilização do óvulo, ele se instale na parede uterina. A diferença é que os CIOs possuem um pequeno reservatório contendo um hormônio chamado progestagênio, que vai sendo liberado de forma contínua e em baixas doses. A duração desses dispositivos gira em torno dos 3 e 5 anos. E tanto os DIUs como os CIOs oferecem um índice de proteção de 99,2% a 99,8% contra gestações indesejadas, o que significa que menos de uma mulher em cada 100 que usa esse método anticoncepcional engravida. Pronto, então basicamente quem usa esse método, o método do DIU ou do CIO, é muito difícil engravidar, né? Até porque tem a questão dos hormônios que estão sendo liberados dentro da mulher, né? Então é muito difícil mesmo a mulher engravidar, só se for coisa divina mesmo, tá bom? Como eles são colocados? Quem vai? Quem se habilita? Vai, Guilherme. Tá. A colocação do dispositivo é bastante simples e é feita pelo médico em consultório,
Quando necessário, o ginecologista pode aplicar pequenas doses de anestésico no colo do útero e as mulheres podem sentir uma leve cólica e pera, notar um leve de sangramento nos 2 primeiros dias após o procedimento. É recomendado que as relações sexuais sejam suspensas nas primeiras 24 horas, assim como a introdução de obstruções internas e outros objetos. Vale ressaltar que o fiozinho desaparecer, isso não significa necessariamente que o dispositivo foi expelido durante a menstruação. Sim, isso pode acontecer. Pode ocorrer de o fio estar enrolado ao redor do colo do útero, dificultando a sua localização, ou ainda que ele entre através do canal uterino. Nesse caso, é importante adotar um método contraceptivo temporário para evitar acidente e ao médico para se certificar que o dispositivo se encontra no lugar. Pronto, então, ó, o que que acontece? Aumenta o volume do áudio do professor depois, porque está muito baixo. O meu volume está baixo? Ah. Bom, é assim, gente, ó. Aqui ele. Basicamente a gente já viu tudo isso, né? Aqui é basicamente como se colocar o DIU, né? Que aí ele explica que é através de cirurgia, tá? Com o ginecologista, tá bom? Vamos ver as vantagens e as desvantagens. Quem vai? Quem pode? Roger pode ler para nós? Roger tá aí. Vantagens e desvantagens. Vai, Roger, lê para nós vantagem e desvantagem de usar o DIU. Vantagens e desvantagens. Além de serem muito eficazes, outra vantagem dos dispositivos intrauterinos é que as usuárias não precisam se preocupar em tomar pílula, nem com as consequências de que se esquecerem. Ademais, os de cobre ainda funcionam como medida de emergência contra uma gravidez indesejada, uma vez que podem ser inseridos no útero até 5 dias após uma mulher ter relações sexuais sem usar métodos de proteção. Outro benefício é que existe a opção de escolher outro dispositivo ou sem hormônios. Quem tem intolerância a essa substância sofre de alguns problemas de saúde, como trombose e problemas arteriais, ou simplesmente prefere não fazer uso desse composto. Pode optar pela colocação do DIU de cobre. Mais uma vantagem é que, caso a mulher deseje engravidar, basta ir ao médico e remover o aparelho. Além disso, especialmente no caso dos CIOs, o dispositivo pode diminuir o fluxo menstrual e a ocorrência de cólicas, reduzir o risco de desenvolvimento do câncer endometrial e da hiperplasia do endométrio, proliferação excessiva das células do endométrio, bem como ajudar nos casos endometriose. Por outro lado, existem mulheres que, no caso do dispositivo hormonal, reagem à substância que ele libera e podem apresentar dores de cabeça, notar o surgimento de acne e aumento na sensibilidade das mamas. E Sim. especialmente no caso dos dispositivos de cobre. Os aparatos podem aumentar o fluxo e a duração do sangramento menstrual, provocar ciclos irregulares e o surgimento de cólicas. Por último, é importante ter em mente que os dispositivos intrauterinos servem apenas como método contraceptivo e não impedem a infecção de doenças sexualmente transmitidas. Portanto, eles não substituem o uso de preservativos. Pronto, então, segundo o que o Roger leu aí, obrigado, viu, Roger? Obrigado, Guilherme, obrigado, Isabelle, pelas leituras. O que o Roger leu aí foi basicamente entender como é que funciona o processo do DIU, tá? E informar que ele não evita de doenças sexualmente transmissíveis. Então, aqui, basicamente, esse é um método que seria só entre parceiros que têm relação entre eles, tá? Já pessoas que têm relações com outras pessoas, ele teria que ter cuidado, tá? Professor, esse negócio verde no CIUS é o progestagênio?
É sim, viu? Ele tá aí, então, como muco cervical, tá? Ok? Ok. Você sabia? O único método contraceptivo que protege contra a doença sexualmente transmissível em geral e tem eficácia mais próxima do 100% é a camisinha. Respondendo aí a pergunta do Roger, tá? Do Roger não, do Guilherme lá em cima. Ele botou aqui, ó. Mas é quase 100%, Guilherme, não é 100%. Professor, tem algum método de concepção que dá 100% de chance de não engravidar? Bom, 100% para não engravidar é não ter relação sexual. Basta você não ter relação que você não engravida. No caso das mulheres, né? Aí seria 100%. Quando você tem relação sexual, aí você deixa de ter os 100%, infelizmente. Porque pode ocorrer várias coisas dentro de uma relação sexual. Se você se prevenir, possivelmente não. Mas pode acontecer de furar uma camisinha, rasgar uma camisinha. Pode acontecer de da camisinha sair na hora da relação. Tá? Muitas coisas que podem acontecer dentro de uma relação. Pode ser estéril, né? De nascença já. Como a Yasmin falou aí, entendeu? Estéreo é estéreo, não, é estéreo, né? Acho que é assim que se escreve. São pessoas que não podem ter filhos, tá? Por algum motivo. Certo? Métodos naturais comportamentais. O método de contracepção é considerado natural quando ele envolve os parceiros na busca de mais informações sobre o funcionamento do corpo feminino e masculino. A desvantagem é que esses métodos podem ser tão eficazes quanto os demais. Por exemplo, a tabelinha, que a gente já estudou e já viu como é que funciona, né? Normalmente com ciclo menstrual regular, tá, gente? Com 28 dias. O que a gente viu? A gente viu basicamente que a mulher ela menstrua, né, por volta de até 7 dias, no máximo, né? Tem mulheres que é mais, é menos, então depende do ciclo da mulher, né? Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí a ovulação possivelmente, ó, dia 13, 14 e 15, ó. Esse é o possível dia da ovulação da mulher, ou seja, se ela tiver relação nesses 3 dias aqui, pode ser que ela engravide, tá? Aí do dia 16 até o dia 28, ela não corre mais esse risco de engravidar, tá? E sempre lembrando que a preocupação não é só a gravidez, a preocupação também são as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Aqui a gente está falando da gravidez porque os casos de... Não entendeu o que, Yasmin? Não entendeu essa tabelinha? Ó, digamos que tu menstrue no dia 1º, certo? Aí tu vai menstruar, digamos aqui, 7 dias. Pronto, menstruou 7 dias, tá? Quando chegar no 13º dia, depois da menstruação, tu tá no teu período fértil. Então, tu tá no teu período fértil dia 13, dia 14 e dia 15. Tu vai estar ovulando aqui, nesse período. Então, nesse período aqui, se você tiver relação sexual aqui, a chance de 100% de você engravidar. Entendeu agora? Mas antes do dia 13... Não, antes do dia 13 não. Se você tiver relação sexual no dia 12, por exemplo, você tem um risco, mas é pequeno, tá? Stephanie, próximo capítulo. É o capítulo das doenças. Pode. Você pode ter relação e não engravidar. Tranquilamente. Quais são os dias que você pode ter relação e não engravidar? Do dia 1 até o dia 12 e do dia 16 até o dia 28. Aí tem relação sem camisinha e tudo e não engravida. Agora, se você fizer nesse 13, 14, 15 aqui, o risco é grande. E é claro, depende do seu ciclo, tá? Se o seu ciclo é de 28 dias, é de 30 dias, aí tem que ver, obedecendo esse cronogramazinho aqui, tá? Mas geralmente são 3 dias. É exatamente isso. Geralmente são 3 dias, tá? O período de ovulação da mulher.
E a gente já explicou nas aulas como é que funciona esse período, o que que a mulher sente, o que que ela libera, tá? Outro método que é muito usado também é o método da temperatura basal do corpo da mulher, né? Ó, esse método se baseia no acompanhamento das medições de uma temperatura basal do corpo feminino, menor temperatura em um período de 24 horas, com o objetivo do seu período fértil. É assim, gente, ó, esse método... Não, né? Vou explicar esse método. Esse método é assim, ó. Digamos que você faça o seu acompanhamento da sua menstruação bem direitinho, tá? Então, digamos que você menstruou no dia 1º, aí foi até o dia 7, aí lá no dia 13 tu ovulou. Quando for no dia 13, tu vai pegar o termômetro e tirar a tua temperatura. Se a tua temperatura do teu corpo tiver mais do que 36 graus, por exemplo, 36,5, 36,6, 36,7, tu tá no teu período fértil, possivelmente. Porque no período fértil, a temperatura corporal da mulher ela aumenta, entendeu? Então, basicamente, uma forma também de se identificar, de identificar o período fértil é isso, é você tirar a sua temperatura do corpo. Agora, seria possivelmente nos dias que está próximo da ovulação, entendeu? A Yasmin tem que ver a questão do comportamento menstrual, né? Para ver. Ok? Beleza. Então a gente fecha, né? Mais essa parte. Quando for na próxima aula, a gente vai participar das atividades, fazer as atividades referentes a esse capítulo. Quando for na terça-feira da semana que vem, a gente já entra no capítulo de doenças sexualmente transmissíveis. Aí vamos ver o que um sexo mal planejado pode produzir. Vocês vão ficar até com nojo de algumas doenças, porque a Ave Maria tem muita doença feia, meu irmão, muita doença feia. Por isso que é importante o estudo e o conhecimento dessas informações que a gente está estudando. Não, Stephanie, quer dizer, eu vou passar, Stephanie, a atividade. É bom que vocês façam mesmo, já que a gente já viu todo o conteúdo. Eu queria que vocês fizessem a página. Deixa eu só passar a atividade, tá? Para a gente finalizar. Página. Vocês vão fazer a página 167 e 168, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau! O Guilherme me deixou surda. Que foi? Tu é sabendo atividade de história. Tu é sabendo atividade de história. Guilherme!